Cogumelos medicinais. Vocês conhecem essa riqueza que a natureza nos deu e que, inclusive, um dos tipos dos cogumelos medicinais ajudam muito no processo de emagrecimento? Olá, tudo bem? Eu sou a Mafê Nutri e nesse vídeo, então, eu quero falar para vocês sobre os cogumelos medicinais. Com certeza vocês conhecem os cogumelos gastronômicos comestíveis, que são os cogumelos frescos, shiitake, shimeji, cogumelo Paris e outros aí que a gente usa na nossa culinária. Mas nós temos os cogumelos medicinais, que são os cogumelos que vêm em forma de pó, de extrato, onde a gente vai usar como forma de suplementação. Esses cogumelos, eles têm sido usados há milênios, né? E os primeiros lugares que usaram esses cogumelos, os relatos são China e Japão, então é uma suplementação, ou na verdade, né, eles usavam esses cogumelos ali da natureza há milênios atrás, então faz parte aí de todo o nosso processo evolutivo, tá? E os cogumelos medicinais, eles têm inúmeras funções e particularidades. Porque da mesma forma que a gente tem o shimeji, o shiitake, o cogumelo Paris, a gente também vai ter, nós vamos ter ali tipos de cogumelos medicinais. E existem alguns deles que auxiliam muito no processo de emagrecimento, porque eles modulam várias questões do nosso corpo, principalmente a modulação do nosso sistema imunológico. Então, os cogumelos, na sua grande maioria, a principal função é melhorar a nossa resposta imune. Então, quando a gente consome os cogumelos na forma de suplementação, e claro, a gente tem eles na forma de pó, né? E tem pouco tempo que eles foram assim, né, liberados pra gente usar aqui no Brasil. Antigamente, assim, há um tempo atrás, a gente conseguia encontrar esses cogumelos mais fora do Brasil, mas eles chegaram aqui no Brasil. E a gente tem vários tipos desses cogumelos e o que eles mais são usados é para as questões do sistema imune, né? Para nossa imunidade. Então, uma das formas que eles aumentam as nossas questões imunes melhorando a nossa quantidade, né? O nosso número de macrófagos, que são células que participam de toda a função do sistema imune, as nossas células natural killer e as nossas células T helper. Então, eles têm uma modulação muito bem feita do nosso sistema imune. Então, esses cogumelos que eles podem vir na forma de pó ou também em cápsula, que é outra forma de suplementação, normalmente a gente pode usar entre 1 a 2 gramas dia. Então, dependendo do tipo, dependendo da finalidade que você quer, de qual cogumelo você vai escolher, normalmente, dependendo, né, do caso e do objetivo, a gente começa com 1 grama por dia e depois a gente pode chegar ali a usar 2 gramas diários, tá? Então, os cogumelos medicinais, eles não são cogumelos alucinógenos, não tem a ver com isso. São cogumelos que a gente realmente vai usar para alguma função de saúde, modular algum sistema imunológico, a gente vai modular questões de neurotransmissores, a gente vai melhorar as questões de sistema digestivo, microbiota, vasodilatação. Então, existem várias finalidades ali para o uso dos cogumelos. E aí nesse vídeo eu queria trazer para vocês quais cogumelos medicinais existem ali, que já são mais usados, que chegaram para essa suplementação. Claro que devem existir muitas outras espécies, né? Mas os que são mais conhecidos e o porquê que a gente usaria isso. Por que será que eu vou suplementar uma coisa tão diferente, uma coisa que eu nunca nem escutei falar? Porque é uma forma muito simples de suplementar. A gente pode fazer num shot, a gente pode colocar num chá, a gente pode fazer num latte com leite vegetal, especiaria e colocar os cogumelos medicinais. E é uma forma de você trazer muitos compostos antioxidantes, imunomoduladores, que modulam a nossa genética, inclusive, e traz inúmeros benefícios para a saúde. Então, como a natureza está aí, né, maravilhosa, sempre trazendo coisas para nossa saúde, a gente tem que aproveitar. Então, eu vou falar para vocês sobre os tipos de cogumelos, tá? Quais são os mais conhecidos e para que serve cada espécie. E vou falar de uma espécie em especial, que é o Lion's Mane, que inclusive o Lion's Mane é uma das espécies que a gente vai usar quando a gente quer otimizar a nossa queima de gordura, a nossa via, né, nossas vias de queima de gordura. Então, o Lion's Mane,
que tem esse nome porque ele parece mesmo uma juba ali de leão, tá? Então os cogumelos, eles são enraizados no solo. Então, por eles serem enraizados no solo, eles pegam muitos nutrientes do solo. Então, eles são riquíssimos em compostos, né? Em antioxidantes, em vitaminas, em minerais e outros compostos também. Então, são esses compostos que trazem todos esses benefícios que eu vou falar. E o Lion's Mane, ele parece uma juba de leão, por isso que ele ganhou esse nome. E o Lion's Mane é um dos cogumelos que a gente mais usa para as questões de modular as nossas questões de neurotransmissores. Então, o Lion's Mane, ele vai trazer um estado de energia, criatividade, bom humor, alerta mental, mas de uma forma onde isso não vai gerar uma ansiedade. Quem já me viu aqui, quem já assistiu meus outros vídeos, sabe que, por exemplo, a cafeína também vai gerar um estado de alerta, de energia, de ligar ali o cérebro, mas pode ser que em algumas pessoas isso venha acompanhado também de ansiedade, de taquicardia, de pensamento um atrás do outro, e o cérebro ele fica mais agitado. Com o Lion's Mane, por exemplo, se a gente colocar uma colher de chá pequenininha, que dá 1 grama mais ou menos, de Lion's Mane no seu shot, no seu chá ou no seu latte, ou até com uma água mesmo, se for o caso, você vai ter esses benefícios de começar o dia com uma certa energia, vitalidade, disposição, criatividade. Ele é excelente para quem está estudando, excelente para quem tem trabalhos mentais mais pesados. Então, tem que ficar ali com planilhas, tem que ficar ali estudando, montando aula, ou enfim, demanda mais a sua energia mental. Ele vai te gerar toda essa energia, mas também não vai te dar aquela questão da ansiedade. Ele vai equilibrar ali as suas questões mentais. Então, o Lion's Mane, ele é muito bom para todas essas questões de começar ali a melhorar um processo anti-inflamatório, melhorar as questões desses neurotransmissores que eu tô dizendo, que melhoram essas funções do nosso cérebro. E ele é um dos cogumelos que vão ajudar nas nossas queimas, na nossa rota de queima de gordura. Então, por exemplo, vai que a gente precisa, no início ali do emagrecimento, ficar mais tranquilo, menos ansioso. A gente quer melhorar a rota de queima de gordura, tá começando a fazer um plano novo alimentar, tá iniciando atividade física, a gente pode, inclusive, combinar cogumelos. Eu vou falar outros mais pra frente desse vídeo, e aí você vai entender como a gente pode combinar um cogumelo com o outro. Mas o Lion's Mane seria uma dessas opções, porque além de você melhorar todas as questões de energia mental, de foco, de humor, e quando a gente mexe no humor, a gente também tá ajudando no processo de emagrecimento, porque a gente sabe que muitas pessoas não conseguem seguir com processo de emagrecimento porque tem toda aquela questão de compulsividade, de ansiedade que leva a comer, e, enfim, a comida está muito relacionada ali com as nossas questões de sistema de recompensa, e o Lion's Mane vai ajudar muito nessa parte, tá? Além do Lion's Mane, na verdade, a gente tem um dos mais conhecidos e mais usados, que é o reishi, tá? São os cogumelos reishi, conhecido como Então, um outro cogumelo que a gente tem, além do Lion's Mane, é o reishi. Inclusive, foi um dos cogumelos mais usados, tá? Então, né, nas antiguidades, lá no Japão e na China, ele era um dos mais usados, tá? Que é o Gonaderma lucidum, que é o nome dele, conhecido, o nome científico dele. O cogumelo reishi, a gente fala que ele é o cogumelo mais democrático, porque ele vai tanto te gerar um estado de energia, de vitalidade, de bem-estar, mas ele também vai fazer uma questão ali de relaxamento mental. Não necessariamente ele vai te induzir a ficar com sono ou prostrado, nem nada disso, mas ele vai dar um equilíbrio mental. Ele dá um pouco de energia, mas ele também causa um estado de relaxamento. O Lion's Mane, que eu estava dizendo agora há pouco no vídeo, ele vai causar mais um estado de energia, de vitalidade, de criatividade, de humor. O reishi, ele vai trabalhar duas coisas ao mesmo tempo. O reishi, inclusive, ele é um dos cogumelos que eu escolho quando eu vou pegar ali um paciente ou um caso que uma pessoa está muito inflamada. Se a pessoa estiver muito inflamada, o ideal é começar a suplementação com os cogumelos reishi. Normalmente, gente, a gente não usa, tipo, eu vou falar o benefício de todos os cogumelos. Então a pessoa vai falar, meu Deus, eu vou comprar todos e vou usar todos os dias. Não seria legal a gente fazer esse uso de todos os cogumelos todo santo dia.
O ideal seria que a gente começasse com uma espécie, a gente vai sentir o benefício que ela fez pra gente, vai sentir se aquilo ali fez sentido, se não fez. Depois a gente vai usar uma outra espécie. A gente nunca usa uma suplementação, a não ser uma suplementação voltada para alguma questão genética muito específica, que é uma suplementação contínua, tá? Mas fora isso, ou uma pessoa que realmente tem muita carência de vitamina D, não pode ficar sem suplementar, ou um problema ali com B12, que a pessoa vai precisar suplementar, ou um magnésio, que são suplementações que a gente pode fazer uso mais contínuo, um ômega 3, uma coenzima. Existem coisas que realmente a gente pode ficar consumindo ali sempre, mas quando a gente usa um adaptógeno, um nootrópico, que são substâncias que ajudam nas questões mentais, que ajudam a adaptar ao estresse, ou uma suplementação específica para algum motivo específico, a gente não usa por mais de 3 meses. A gente sempre faz um rodízio desses suplementos. Então eu vou falar o benefício de todos esses cogumelos que eu quero falar para vocês. E aí vocês podem ir testando aos poucos, vendo o que aquilo ali traz de benefício. Às vezes durante a semana, hoje é um final de semana, eu tô aqui tranquila no dia 1º do ano, dia 1º de janeiro de 2022. Então eu tô muito tranquila. Não necessariamente eu precisaria usar um reishi hoje, porque meu cérebro tá tranquilo, eu não tô ansiosa, eu não tô com pensamento repetitivo. Então eu poderia usar um Lion's Mane para poder fazer esse vídeo, para ter a fluidez mental, fluidez verbal, seria interessante. Então a gente não fica usando todos os cogumelos e nem a gente usa o tempo todo, tá? A gente pode intercalar durante a semana, ou a gente pode comprar um cogumelo, fazer uso durante 3 meses e depois você compra outro, se quiser, né? Dependendo da indicação, se tiver necessidade, e usa outro, tá? Então, o reishi é um dos cogumelos que eu escolho para processos inflamatórios. Então, quem está muito inflamado, com doença autoimune, com dores articulares, com muita TPM, com muitas dores de cabeça, ou realmente ganhou muito peso, está acima do peso demais, toda vez que a pessoa está acima do peso ou com obesidade, a pessoa está num estado de inflamação. O organismo, ele entende que excesso de peso é um processo inflamatório, então você tem uma resposta diária inflamatória. Então os cogumelos reishi, além deles modularem o sistema imune, e normalmente quando a gente está inflamado, gente, sobrepeso, obesidade principalmente, essa inflamação constante, ela vai estimular a sua resposta imune. É por isso que muitas pessoas que têm obesidade ou sobrepeso desenvolvem uma doença autoimune, porque é como se o seu sistema imune ficasse ali sendo cutucado todos os dias e ele começa a produzir ali respostas mais inflamatórias e vai atacar algum lugar do seu corpo. É daí que começa um problema autoimune, como por exemplo, que é muito comum, um hipotireoidismo de Hashimoto. Então aquela pessoa já está num estado muito inflamado. Então é muito comum a pessoa ter um hipotireoidismo de Hashimoto que vai pro hipo, né, não pro hiper, e ganhar peso, ficar com obesidade, ficar com sobrepeso, tá? Então os cogumelos reishi eu gosto muito de usar para as questões de inflamação, para as questões de modular a questão de ansiedade, mas ao mesmo tempo deixar a pessoa bem para fazer as atividades dela. Vamos ver se eu não vou esquecer de nada. Então ele é isso, ele melhora também as questões de fadiga, então a gente pode usar um cogumelo reishi no pós-treino, por exemplo. Então ele tem ali várias finalidades. Então, ó, Lion's Mane e reishi são os dois como se fossem os carros-chefes aí dos cogumelos medicinais. Mas a gente tem outros que têm inúmeras funções boas que eu vou falar pra vocês, então, quais são. Então, anotem aí, cogumelos Lion's Mane e reishi, quais são os benefícios dos dois, e você vai entender se seria legal ou não você usar esse. Próximo cogumelo que eu queria falar, antes de eu falar do cogumelo reishi, passar pro próximo, uma coisa que eu queria completar é o seguinte, toda vez que a gente tá nessa questão de sobrepeso, obesidade, processo inflamatório, a gente também tem normalmente uma resposta ali de resistência à insulina. Então a gente tem ali um desequilíbrio no nosso metabolismo, insulina-glicemia, que é onde a gente gera também toda essa resposta inflamatória. Então uma coisa que vocês poderiam fazer aí para começar a controlar esse processo de inflamação seria um shot de manhã, espremer meio limão ou colocar 50 ml de vinagre de maçã orgânico, ou para quem não pode usar essas coisas, vocês podem fazer às vezes um suco concentrado de maracujá natural ou própria água mesmo, para quem sente algum desconforto, e colocar uma colher de chá dos cogumelos reishi e uma colher de chá de cúrcuma ou gengibre em pó. Você está fazendo um shot muito anti-inflamatório, vai melhorar as questões de resistência à insulina e vai melhorar todo o seu processo inflamatório, consequentemente ajudando nos processos de emagrecimento. Ah, mas você não falou que o Lion's Mane que ajuda, que foi o primeiro? Sim, mas se você estiver num estado muito inflamatório, o ideal é começar com o reishi, cogumelo reishi,
e fazer, por exemplo, esse combo anti-inflamatório. E num segundo momento, quando você já tiver perdido um pouco de peso, já tiver controlado um pouco essa questão inflamatória, você vai sentir que controlou por sinais e sintomas. Por exemplo, eu tava com muita dor, melhorei as dores. Eu tava com retenção de líquido, eu melhorei retenção de líquido. Eu tinha muita dor de cabeça, muita TPM, eu melhorei essas questões. Eu já comecei a perder peso. Isso tudo significa que você está desinflamando. E aí, num segundo momento, você pode dar um novo estímulo e usar o Lion's Mane, tá? Então essas são as coisas que eu queria falar desses dois. Outra coisa que o reishi faz também é melhorar essas questões em relação à vontade de comer doce. Então isso é excelente no início do processo de emagrecimento para os que têm o ponto fraco ali pelo carboidrato e pelo doce. Então olha o tanto de coisa que você vai trazer de benefício com o cogumelo reishi. Então eu acho que esses dois seriam as minhas escolhas principais ali no processo de emagrecimento, por exemplo, tá? Mas a gente pode usar ele como moduladores genéticos, eles são antioxidantes, eles previnem envelhecimento celular. Então tem vários outros benefícios também, sem ser só voltado para a questão de emagrecimento, tá? Outro que eu queria falar, que eu acho ele maravilhoso, principalmente porque eu trabalho muito com as questões genéticas, então quem me segue aqui, quem tá vendo meus vídeos sabe que eu sempre falo de genética em todos os vídeos, principalmente em relação ao emagrecimento, porque hoje em dia as receitinhas de bolo que existem para emagrecimento para todo mundo não funcionam. Por quê? Porque nós temos questões individuais. Existem coisas básicas que todos nós podemos fazer para melhorar o emagrecimento, mas nós temos questões individualizadas. Porque nós herdamos coisas diferentes. Eu herdei uma coisa do meu pai e da minha mãe, você herdou outra. A sua amiga ou seu amigo que está com obesidade e sobrepeso também tem um outro problema. Então, se a gente não pegar os nossos pontos fracos e ver as nossas características e modular aquilo, a gente pode até perder peso um tempo, mas depois a gente vai ganhar, porque a gente não está silenciando esses genes que a gente herdou ali, que nos trouxeram ali prejuízos e vias mais fáceis para ganho de peso, tá? Então, um dos cogumelos que eu gosto muito de trabalhar para as questões de modulação genética e porque ele faz um reparo de DNA, ou seja, ele protege as nossas células, são os cogumelos chaga. O chaga, ele tem uma concentração muito boa, né, que a gente fala, dos triterpenos. Então, são substâncias ali que vão ser encontradas nesses cogumelos. Na verdade, todos têm, tá, gente? Mas o chaga, ele é assim, ele é um pouco mais, porque ele tem muito fitoquímico, né? Então, esses fitoquímicos, eles vão fazer uma proteção do nosso DNA. Por que a gente envelhece? Por que o nosso DNA vai perdendo ali, né, a função dele? A gente vai envelhecendo, a gente vai deixando a nossa genética, às vezes, com genes ruins muito ativados, porque a gente vai sofrendo estresse oxidativo. O que é estresse oxidativo? Gente, é poluição, é alimentação ruim, é sedentarismo ou excesso demais de exercício, é bebida alcoólica, é fumo, é um monte de industrializado, é um estresse cabuloso que a gente passa nos dias de hoje. Isso tudo vai envelhecendo o nosso DNA e a gente precisa proteger o nosso DNA. Então, os cogumelos chaga, eles são excelentes para anti-envelhecimento. Então, para todas essas questões da gente controlar ali o nosso envelhecimento celular, ele é excelente para isso, porque ele tem muitos antioxidantes. Inclusive, gente, os cogumelos medicinais, tá? Eles são uma ótima escolha para pacientes que estão em tratamento de quimioterapia e radioterapia ou que tiveram câncer de mama, câncer de útero, de ovários, porque eles vão melhorar toda a nossa resposta ali, os nossos sintomas quando a gente tem que fazer o tratamento de quimio e radioterapia. E eles são antiproliferativos, então eles vão prevenir que novas células ali fiquem se proliferando com DNA modificado, que são, né, as células ali cancerígenas. Então o chaga tem essa característica aí de ser muito bom para as questões de proteção de DNA, tá? Eu gosto muito de usar o chaga com o reishi, porque vai melhorar as questões de apetite, as questões de fome, e também eles têm uma boa resposta para quem tem dores articulares e doenças autoimunes. Então, se a gente fizer um combo reishi com chaga para quem tem artrite, artrose, fibromialgia, qualquer doença autoimune que afeta aí as suas articulações, isso vai ser uma ótima combinação. Vocês podem colocar 1 grama de cada um e fazer ali no shot, ou no chá, ou no latte, como eu falei mais cedo, tá?
O nome científico do chaga é Inonotus obliquus, tá? Então, às vezes, se vocês quiserem pesquisar e ler um pouquinho sobre ele, vocês vão achar também como esse nome, né? Que é um nome científico. Outra coisa que o chaga faz é modular a nossa via de acetilcolina. E isso é super importante porque são nossas vias de questões relacionadas à memória, à fluidez mental, fluidez verbal e também as nossas vias de detoxificação. Então, por isso que o chaga também é excelente para as questões de proteção de DNA e anti-envelhecimento, porque ele ajuda nosso corpo a detoxificar, tá? É muito importante isso, gente, porque o nosso corpo ultimamente tem ficado muito intoxicado com esse tanto de coisa que eu falei que a gente está exposto. Então, é muito bom a gente ter ali alguma coisa no nosso dia a dia que contribua para os nossos processos de detoxificação. Existem alimentos que fazem isso também, tá? Não são só os cogumelos, existem várias coisas que a gente pode fazer. Mas hoje eu tô dando foco nos cogumelos. Então, ó, o chaga com reishi vai ajudar nas questões de memória, concentração, foco, processo de detoxificação e também vai ajudar nas questões de dores articulares, tá? Pode usar 1 grama de cada um, como eu falei. Então, você pode colocar eles no shot, tá? Ou então no chazinho. Outro que também é muito legal é um que chama Turkey Tail, tá? Ele é excelente. Para as questões, eu adoro o Turkey Tail porque, como vocês sabem também, além de eu falar da genética, eu falo das questões de intestino, de desbiose, de desequilíbrio entre as bactérias, fungos e vírus e tudo que a gente tem ali dentro do intestino. Então, quando a gente tem uma desbiose, a gente tem um desequilíbrio dessa nossa microbiota intestinal, que é esse nosso mundo que vive dentro do nosso intestino. E o Turkey Tail é um cogumelo que ajuda muito nas questões de desbiose. Por quê? Porque eles matam bactérias mais patogênicas. Dentro do nosso intestino, nós precisamos ter bactérias mais patogênicas, porque a gente tem um equilíbrio. Quando há uma desbiose, a gente começa a ter um desequilíbrio entre bactérias boas, gram-positivas, gram-negativas, bactérias patogênicas, fungos, e isso começa a ficar ali. Normalmente o intestino que tem mais sinal e sintoma, uma pessoa que fica mais doente, ou uma pessoa que tem ali um certo, né, uma questão muito repetitiva de candidíase, de fungos, de infecção urinária, de problemas de doença inflamatória intestinal, de síndrome do intestino irritável. Então o Turkey Tail, ele é muito bom porque ele vai fazer um equilíbrio diminuindo essas bactérias patogênicas, tá? Ou seja, bactérias que causam alguma doença, tá, gente? Quando a gente fala que alguma coisa é patogênica, é porque causa uma doença, tá? Então ele vai ajudar muito nessas questões aí de desbiose. O Turkey Tail tem uma outra característica, que ele é rico em quercetina. Quercetina é uma substância que é excelente para quem tem excesso de estamina. Nossa, aperta aí a tecla SAP, porque você falou um monte de coisa que a gente não sabe o que é. Quercetina é uma substância que vai ajudar nos processos alérgicos, porque quem tem excesso de histamina são pessoas alérgicas, são pessoas que têm sempre rinite, sinusite, dermatites, coceiras, enfim, são pessoas que estão constantemente ali com o nariz escorrendo, espirrando, pessoas alérgicas, gente, não tem muito mais o que falar sobre mais detalhes, uma pessoa histamínica é uma pessoa alérgica. E o Turkey Tail, ele vai ter uma concentração boa de quercetina, e a quercetina, ela controla esse processo de liberação de histamina, então você vai ter menos resposta alérgica. Quando modula o intestino, igual eu falei, melhora as questões também da nossa saúde intestinal. Muita dessa resposta alérgica vem do nosso intestino, então você vai modular o intestino e também vai modular a liberação ali de histamina. Existem pessoas que têm uma alteração num gene que chama DAO, tá? Que é a diaminoxidase, e esse gene está relacionado com um processo maior de liberação ali de histamina, e são pessoas que são mais alérgicas. Então tem alergia após comer alimentos mais alergênicos, leite, derivados, ovos, amendoim, castanhas, glúten. Então são aquelas pessoas muito alérgicas. Então o Turkey Tail pode fazer essa modulação aí de inibir a histamina, tá? No tratamento do câncer, como eu falei, ele é um dos que mais ajudam nas questões dos sintomas de quimioterapia e radioterapia. Então quem tá fazendo o tratamento pode consultar, né, o profissional que está te acompanhando, o nutricionista que está te acompanhando. Gente, o profissional, ele tem que saber um pouco dessa medicina, tá? Da medicina oriental, tá? Porque se ele não souber, ele nunca vai entender o que isso aqui vai fazer, e provavelmente por segurança ele não vai nem deixar você usar isso daí, porque ele não tem o conhecimento, e tá tudo bem, tá certo, ele não é obrigado a conhecer isso. Mas se você pesquisar, procurar saber, levar para o seu nutricionista, hoje tem muitos médicos e nutricionistas que trabalham
com os alimentos, com a natureza, com a medicina mais oriental, com a medicina ayurveda. Então a gente tem muito estudo em cima disso, não foi tirado do sovaco, tá? A gente sabe o que a gente tá falando, a gente nunca vai arriscar a vida de uma pessoa, a vida de um paciente, mandando ele tomar uma coisa que a gente não sabe nem para que serve. Então hoje já tem estudos mostrando que eles melhoram, né, principalmente essa espécie, a Turkey Tail, melhora as respostas ali e os sintomas de quimioterapia e radioterapia e ajudam nesse efeito que eu falei, né, antiproliferativo, tá? E eles também ajudam nas questões de apoptose, que é morte celular. Então quando o seu corpo vai matar aquela célula, que ela não é uma célula que é reconhecida, ele vai ajudar também no seu processo de adaptação ali, de prevenção, por exemplo, de um novo câncer, enfim, tá? Ele também vai fazer muito isso. Então a gente pode usar o Turkey Tail com o reishi. Tá vendo que o reishi aparece muito? É o que a gente fala, ele é um dos mais usados, ele é um dos mais estudados, inclusive. Então o reishi, ele tá sempre ali fazendo uma combinação. Então o Turkey Tail com o reishi vai melhorar as questões de alergia. Por quê? Porque as alergias também, gente, essa questão da histamina, ela tem muito a ver com ansiedade. Então pessoas que liberam muita histamina são pessoas que vão ter uma tendência mais ansiosa. Então o reishi, como eu falei, que ele acalma, ele vai estimular a nossa produção ali de GABA, que é um neurotransmissor do relaxamento, a pessoa vai ter menos resposta alérgica e menos ansiedade, tá? Então até agora eu falei do Lion's Mane, reishi, chaga e Turkey Tail, tá? Então são 4 aí, pra vocês não confundirem e não fazerem uma bagunça depois com os tipos ali, tá? Então esses são os 4 primeiros. Um outro que eu queria falar muito é o Maitake. Existe uma outra espécie de cogumelo que chama Maitake e ele tem muito estudo e muito uso para melhorar as questões de resistência à insulina e metabolismo da glicose. Então, para quem tem diabetes, sobrepeso, obesidade, compulsão por doce, compulsão por carboidrato, tá no processo de emagrecimento, excelente usar o Turkey Tail, porque ele vai melhorar toda a sua resposta aí de glicemia e de insulina. E outra coisa, Maitake, gente, desculpa. E toda vez também que você usar o Maitake, você tá melhorando as suas respostas de questões do ciclo menstrual, tá? Ele vai ajudar na regulação do ciclo menstrual. Então, se a gente for pensar, se o Maitake regula o ciclo menstrual, então ele vai ajudar meninas que têm síndrome do ovário policístico, talvez vai ajudar meninas ali, como todos eles vão melhorar o processo inflamatório, eles vão ajudar quem tem endometriose e eles vão ser um bom aliado nos processos de fertilidade. Então, ó, para quem tá, mulheres sobrepeso, mulheres ansiosas, mulheres com resistência à insulina, mulheres mais intoxicadas, estressadas, são mulheres que vão ter muita dificuldade para engravidar, gente. Às vezes o seu problema de fertilidade, ele tá aí. Então, o Maitake vai ajudar muito nessas questões de menopausa, síndrome do ovário policístico, infertilidade. Então, vocês podem usar ali, por exemplo, para as questões de detoxificação, melhorar a questão do DNA e melhorar todas as questões de ansiedade, você pode usar o Maitake com o reishi e o chaga. Está fazendo um combaço de coisas maravilhosas. Lembrando que eu estou falando de período de fertilidade, pré-concepção, tá? Não estou falando para usar isso na amamentação nem na gestação. Cuidado. Tá? Então, se você ficou grávida, fez esse uso, achei muito interessante essa informação, tô tentando engravidar, tava com dificuldade, mudei meus hábitos, emagreci e quis testar os cogumelos, deu certo, engravidei, suspende o uso dos cogumelos, beleza? Na gestação a gente toma muito cuidado porque a gente não tem estudo com a substância, porque não se faz estudo em gestantes e lactantes para saber se aquele ali vai dar certo ou não vai dar certo, né? Então, não usem se estiverem, tá, no período de gestação ou amamentação. Então a gente pode fazer vários combos, gente, tá? Chagas com reishi, Lion's Mane com Maitake, Turkey Tail com Maitake. Então, assim, olha o tanto de combinação que a gente pode fazer. Por isso que eu falo que não faz sentido comprar todos e ficar usando todos os dias. Até porque é muito estímulo do sistema imunológico. E para quem tem doença autoimune que faz um controle do sistema imunológico, também não dá para ficar usando cogumelos medicinais à reveria. Porque você tem que tomar um pouco ali de cuidado, porque o seu sistema imune ele já tem uma resposta muito exacerbada. Então, cuidado com o uso também exagerado dos cogumelos, tá? Mas um uso moderado dos cogumelos não vai ter tanto problema.
Beleza? Então falei Maitake, Turkey Tail, Chaga, Lion's Mane e Reishi. E um outro que eu queria falar, que é excelente, que vai ser o último, então eu só vou falar mais desse, pra também não ficar muito longo, e muita coisa nova na cabeça de vocês, muito nome diferente. Eu acho que, assim, as informações, elas têm que ajudar vocês de alguma forma. Eu não tô aqui pra jogar um tanto de conhecimento onde vocês vão ficar perdidos e não vão usar nada disso. Então, os Cordyceps, cogumelos Cordyceps, eles vão fazer um equilíbrio nos nossos níveis de dopamina. Dopamina é o nosso neurotransmissor da criatividade, do prazer, da motivação, da ação. Pessoas que têm baixa de dopamina são pessoas procrastinadoras, são pessoas mais desanimadas, são pessoas que empurram as coisas com a barriga, são pessoas que ficam ali estagnadas. Então, quando você está sentindo mais para baixo, sem vontade de fazer as coisas, sem vida, sem ânimo, nada tem graça, você pode usar os cogumelos Cordyceps, porque eles vão estimular o fluxo sanguíneo cerebral. Então, eles vão estimular o fluxo sanguíneo geral. E aí você vai ter mais chegada desses neurotransmissores, né, nos seus neurônios ali, no seu cérebro. E com certeza vai melhorar as questões de humor. Então, a gente pode usar Lion's Mane mais os Cordyceps, por exemplo, para as questões de exercício e para as questões mentais. Então, para melhorar toda a questão de foco, motivação, concentração e também essa questão toda de controle de sistema de recompensa, controle de compulsividade, a gente pode usar essa combinação dos dois. E o Cordyceps também pode ser muito bem utilizado para as questões de esporte e performance, porque ele causa vasodilatação, então vai chegar mais nutriente no seu músculo, mais nutriente ali, né, mais oxigênio vai chegar ali nos seus músculos, e aí você vai ter uma boa resposta de performance. É como se a gente estivesse usando lá os nossos compostos para aumentar o óxido nítrico, então a beterraba, a arginina. Então você pode usar o Cordyceps para as questões, por exemplo, de pré-treino, fazer um shot pré-treino. Então a gente pode colocar um Cordyceps e um Guaraná Cipó, um Cordyceps e um cacau 100%, um Cordyceps e uma canela do Ceilão. Você pode fazer um shot pré-treino, que vai ser excelente. Ou você pode até fazer um próprio café mesmo e colocar uma colherzinha do Cordyceps no seu café, que vai ser um excelente pré-treino para uma atividade, por exemplo, leve a moderada em jejum. Excelente para as questões de emagrecimento, tá? Então, gente, acho que é isso. Ó, um bom pré-treino aqui que eu anotei para não esquecer, para falar para vocês, seriam Lions com Cordyceps ou misturar o Cordyceps com esses outros ativos que eu falei, de Guaraná Cipó, cacau e canela, tá? Seria uma boa combinação. Lembrando que a gente começa o uso gradativo, então eu falei no início do vídeo, eu vou falar agora. A gente começa com 1 grama por dia. A gente pode usar isso no início do dia, que seriam mais indicados, principalmente os que deixam mais vitalidade, mais alerta, mais pensamento mais ali ativo. Lion's Mane, a gente pode usar ele mais pelo início da manhã. E o Reishi, por ser mais relaxante, a gente pode até usar ele no final da tarde, fazer um night shot, que é um shot noturno. Então, um shot mais para relaxamento, a gente pode colocar ele no final da tarde, tá? Então é isso, gente, 1 grama, depois a gente pode chegar no máximo até 2 gramas de cogumelo por dia. Então é isso, a gente pode começar com 1 grama e chegar até 2 gramas de cogumelo por dia. A gente pode fazer até um no início do dia e um no meio da tarde. Lembrando, não vamos usar cogumelos estimulantes no final do dia, porque não faz sentido, é o horário da gente entrar em relaxamento. Então o Reishi é um dos melhores para isso, tá? Bom, então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que é muita novidade, é uma coisa para algumas pessoas, meu Deus, nunca nem ouvi falar nada disso, mas eu sempre vou trazer mais informações, depois eu posso fazer um vídeo sobre cada um, com mais tranquilidade, menos informações para vocês, porque eu sei que foram vários que eu falei aqui hoje, então é muita coisa nova. Mas olhem todos os detalhes que eu falei de cada um e vê o que seria legal para você. Não precisa sair tomando todos e eu vou comprar todos igual eu disse. Gente, o que vai fazer diferença num processo de saúde, num processo de emagrecimento? Entender o que faz sentido para você. Nem sempre a gente precisa tomar tudo. Tá? Então pode ser que o Reishi vai fazer mais sentido, eu realmente estou muito inflamada e muito ansiosa. Não, olha, eu tenho muitas questões de desbiose, de problema com as questões de síndrome do ovário policístico, de TPM, de menopausa. Pô, então vou usar o Maitake, vou usar o Turkey Tail. Então é isso, gente, é entender um pouquinho da natureza, essa maravilhosidade que ela existe, ela nos deu, e a gente usar isso, né, ao nosso favor aí e para o bem da nossa saúde e também para as questões todas aí de emagrecimento, que é o que eu tenho voltado mais o meu assunto para
para esse foco aí da perda de peso, tá? Bom, então eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal se não estiverem inscritos, curtam o vídeo, compartilhem com algum amigo, algum conhecido, algum familiar que precisa dessa informação. E é isso, gente. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá! If you will tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again.